brother. Ele é um idiota? Agora, com a série da Mulher Hulk, nós conseguimos ter uma breve noção como é ter um personagem em live action quebrando a quarta parede. Mas saibam, cara, que muitos personagens, tanto na Marvel quanto na DC Comics, já conseguiram fazer muito isso nos quadrinhos, né? Pra quem não sabe, a quarta parede faz referência ao próprio teatro, né? Aonde as paredes laterais ali do teatro, né, e a parede de trás fazem parte do mundo criado pelaquela cena em teatro. E a parte da frente seria então o público. Nos quadrinhos, os personagens que quebram a quarta parede sabem que estão vivendo em um mundo dos quadrinhos. Eles sabem que são heróis, vilões e personagens naquelas historinhas, e sabem que os escritores, os roteiristas, né, os desenhistas aqui no mundo real podem modificar toda a narrativa das suas histórias. Nem todos os personagens que quebram a quarta parede dos quadrinhos têm poder para alterar a realidade, né? Na série da She-Hulk, por exemplo, a gente viu que esse poder que deram a ela de quebrar a quarta parede tava muito insano, porque ela conseguiu sair, né, lá falar com os escritores, os roteiristas da própria série dela e alterar alguns acontecimentos. Nem sempre isso ocorre com esses personagens. Às vezes eles sabem que vivem em histórias em quadrinhos, só que eles também sabem que não podem fazer nada, né? Só tem essa noção mesmo ali de que sim, é tudo fictício. Mas bem, então se ajeita aí, deixa o like e vem conferir todos esses personagens aqui comigo. E número 1 temos o Deadpool, cara. Apesar da série da Mulher Hulk ser recheada de quebra da quarta parede, é óbvio que o Deadpool, cara, é o personagem mais reconhecido atualmente por fazer isso. Apesar dele saber que está em um mundo de quadrinhos e conseguir interagir com o público, ele não trata a realidade em que ele vive como algo falso ou então pré-determinado pelos escritores. O Deadpool realmente age como se toda aquela ali fosse a vida dele mesmo, né? Mesmo sabendo que tem alguém por trás escrevendo essas histórias. O Deadpool, ele acha que ele pode alterar as coisas dali. As suas histórias, como a gente sabe, são recheadas de humor, e os outros personagens ali em volta do Deadpool o acham maluco por ele interagir com o público no meio das suas histórias, né? Já que os outros personagens não sabem disso, não conseguem quebrar a quarta parede, então é como se pra eles o Deadpool estivesse falando sozinho. Vez ou outra o Deadpool fala sobre elementos da vida real ou até mesmo de elementos dentro da DC, cara, a editora rival da Marvel. Inclusive, uma das histórias mais famosas do Deadpool tem um final onde ele saiu dos quadrinhos e encontrou os editores, isso pouco antes de matar todos os editores. Pois é, cara, o Deadpool então também tem um poderzinho ali de alterar as realidades, afinal ele consegue quebrar essa quarta parede e fazer com que os roteiristas das histórias, né, parem de escrever sobre aquilo ou então alterem aquilo. Só que isso é meio louco, porque se parar pra pensar, o próprio roteirista que escreveu isso, então é um loop. Caraca! Número 2 temos agora a Gwenpool. A Gwenpool é uma personagem bem recente dos quadrinhos da Marvel, e apesar do nome dela, ela não tem nenhuma ligação com o Deadpool. Ela é uma pessoa do mundo real, né, no caso o nosso mundo real, que foi parar dentro dos quadrinhos, e então ela tenta desesperadamente sair desses quadrinhos. Ela sabe que agora está vivendo em uma HQ, cara, e sabe como esse universo funciona. Logo então que ela viu que estava nesse universo, ela foi em um alfaiate para conseguir o seu próprio uniforme, mas por um erro eles então pensaram que ela tinha alguma ligação com o Deadpool e fizeram um uniforme idêntico ao do mercenário tagarela. Nem o universo Marvel sabe ao certo o que a Gwenpool é, e quando a Kamala Khan sugeriu que a Gwenpool fosse uma mutante, o universo aceitou esse fato e a transformou em uma mutante, cara, mas isso nunca foi muito bem explorado. A Gwenpool é bem divertida, cara, ela sabe que ela não pode perder popularidade, senão do lado de fora as pessoas não vão querer comprar os seus quadrinhos e ela vai acabar sendo cancelada. Então a Gwenpool, sabendo disso, fez até um quadrinho de apelo ao público, onde os heróis todos eles ali usam trajes de banho. É uma estratégia um pouco diferente, mas personagens em traje de banho tendem, né, a chamar a atenção, e provavelmente deu certo, porque a Gwenpool tá com os quadrinhos aí até os dias de hoje sendo publicados, então funcionou, cara. Número 3 temos agora a She-Hulk, cara, Mulher Hulk. A Mulher Hulk é um dos personagens mais antigos da editora a também quebrar a quarta parede. Não foi nenhuma invenção
interação da série, cara, a interação com o público, já vem de vários e vários anos ali dos quadrinhos da própria Mulher Hulk. Nos quadrinhos, uma vez, ela até mesmo reclamou da escolha de vilões que os escritores tiveram para que ela enfrentasse. Tem um quadrinho que ela vai pessoalmente falar com os editores sobre as modificações que ela mesmo quer nela, cara. É bem legal, foi quase como ela fez lá na série da She-Hulk. Isso trouxe então algumas versões inusitadas da Mulher Hulk, como uma Mulher Hulk que nasceu em Asgard, que acabou se tornando uma Thor, né? E outra Mulher Hulk que até mesmo se tornou uma motoqueiro fantasma, né? Olha que bizarro. Número 4, temos o Homem-Aranha. Apesar de não ser tão frequente quanto os outros personagens anteriores, o Homem-Aranha também tem um certo grau ali de quebra da quarta parede. Em várias das suas histórias, até mesmo em animações, os seus pensamentos parecem diretamente direcionados aos leitores dos quadrinhos. Junto do Deadpool, por exemplo, ele já revelou que conseguia ver quem estava até mesmo lendo os quadrinhos, cara. Um baita poder, uma baita habilidade. E uma das versões do Homem-Aranha do multiverso consegue quebrar a quarta parede a hora que quiser, cara. No caso, que eu tô falando do Ultimate Homem-Aranha, o da animação. Essa versão foi canonizada de certa forma no Aranhaverso dos quadrinhos, né? E interage frequentemente com o público, seja o leitor desses quadrinhos ou então o telespectador que está assistindo esse desenho, essa animação. Número 5, temos agora da DC, os Duendes da Quinta Dimensão. Os Duendes da Quinta Dimensão são uma raça inteira de seres super poderosos. O mais conhecido deles é o Mr. Spirlix, cara, é um nome bem difícil de falar, né? Que constantemente perturba ali, provoca o Superman e a própria Liga da Justiça. O Mr. Spirlix, ele já interagiu com o próprio editor do quadrinho também e já chegou até mesmo a sair das bordas dos quadrinhos e manipular toda a narrativa das histórias. Em um certo quadrinho, Mr. Spirlix empresta o seu chapéu para o Chapeleiro Maluco. Esse chapéu tinha tanto poder que ele conseguia manipular o próprio quadrinho, movendo-se entre os quadros e até mesmo desenhando e apagando elementos daquela história. Só o Mr. Spirlix foi visto fazendo essa quebra, né, da quarta parede, mas provavelmente todos os duendes da quinta dimensão, assim como o Mr. Spirlix, conseguem, né, são capazes de fazer isso. Número 6, temos ele, Loki, o deus das histórias. Loki, o deus das histórias, é o auge de poder do deus das trapaças, do Loki. E após longos anos, né, sem aparecer nos quadrinhos, ele está de volta no quadrinho dos Defensores. Quando Loki atingiu esse patamar de poder, ele foi capaz de conseguir manipular toda a narrativa em torno ali das histórias do próprio Loki, né? Inclusive na luta contra os Beyonders, que são poderosíssimos, o Loki conseguiu manter preso um desses Beyonders dentro das bordas dos quadrinhos. Ele não tem poder ilimitado, né, como um autor da HQ ou algo do tipo. E não ficou claro ainda se ele sabe que está em um quadrinho, mas ele sabe que sofre interferência de uma narrativa, de alguém que está escrevendo, cara. E ele também tem o poder de controlar o rumo dessa narrativa até um certo ponto. Então, tendo o poder de manipular a história contada dentro desse quadrinho, ele acabou quebrando sim a quarta parede. Tanto que na sua aparição em Agente de Asgard, a sua última ação foi escrever no quadrinho a palavra próximo, e só voltou a aparecer depois nos quadrinhos 6 anos depois. Narrativamente falando, é como se ele estivesse criando um portal 6 anos para o futuro dos quadrinhos. Foi assim que os leitores, né, interpretaram isso, é bem legal. Número 7, mais um do universo da DC, temos o Superboy Prime. O Superboy Prime é uma das várias versões do Superman em uma terra alternativa do multiverso. Ele apareceu na Crise das Infinitas Terras e de lá pra cá ele se mostrou um dos seres mais poderosos de todo o multiverso da DC. A Terra Prime, pra quem não sabe, é uma representação dentro dos quadrinhos da DC Comics do que seria a nossa Terra, ou seja, a vida real, cara. Nesse universo, os heróis são apenas histórias em quadrinhos, os heróis não existem, né? E todos os heróis então e vilões não passam de personagens fictícios, assim como para nós aqui no mundo real. Como a gente sabe, o Superboy Prime, cara, ele causou uma devastação no universo ali durante a saga Crise nas Infinitas Terras, em outros momentos também. Todas as coisas, essas maldades que ele fazia, os personagens que viviam na Terra Prime tinham acesso a essas histórias. Afinal, quando o Superboy Prime foi para o universo principal da DC, viveu essas aventuras em Crise nas Infinitas Terras, tudo isso estava sendo escrito, sendo publicado. Então os personagens
personagens lá da Terra Prime conseguiam ler esses quadrinhos que pra eles eram histórias normais, né? Então eles viam que um personagem que saiu do mundo real, entrou lá no universo dos quadrinhos, tava fazendo um monte de merda, um monte de caos. Então eles passaram também a odiar o próprio Superboy Prime que vinha da terra deles. Isso deixou o Superboy Prime, mano, alucinado, furioso. Tanto que tem uma cena que ele tá lendo ali um quadrinho e ele, pum, olha pros leitores, cara, quebrando a quarta parede. Nesse momento ele fala diretamente com os leitores e chega até a dar um medo pra quem conhece ali as habilidades e do que o Superboy Prime é capaz de fazer. Número 8 temos um Monitor Primordial. O Monitor Primordial não é bem um personagem, cara. Ele, digamos que é a parte branca dos quadrinhos. Você já leu um quadrinho, né? Fica ali os desenhos em volta daquela parte branca ali, ó, dentro dos quadros mesmo. Tem muito espaço em branco. Essa parte em branca, né, no caso, seria a página em que o autor trabalha essa história e também é conhecido como Monitor Primordial. Sem o Monitor Primordial não existiriam as histórias da DC, já que ele é a base de tudo, cara, para ser criado, né? Afinal, se não tiver um quadrinho para você desenhar, não vai ter história. Graças ao Monitor Primordial, então, surgiram os monitores, aqueles mesmos presentes na crise final e outras tantas crises do multiverso da DC. Bom, da mesma forma, então, que o próprio Superboy Prime, né, o Monitor Primordial, ele conseguiu acessar a Terra Prime e também percebeu que tudo que ele vivia ali era uma história em quadrinhos. Número 9, temos agora o Superman Armadura Cósmica, cara. O Superman Armadura Cósmica é o auge de poder do personagem até então, né? Talvez rivalizando ali apenas com o Superman 1 Million, que também é muito poderoso. Bom, o Superman Armadura Cósmica surgiu em uma dimensão chamada de Limbo, que eu vou explicar mais aqui quando eu falar do próximo personagem aqui dessa lista, então fica ligado. Mas bem, o Superman Armadura Cósmica, ele foi criado para proteger toda a realidade, e ele é a fusão entre o Superman e o Ultraman, que é um ser de carga positiva, unindo ali a um ser de carga negativa, por um Clark Kent com o poder do próprio Dr. Manhattan. Ele então se tornou tão poderoso que conseguia segurar toda a dimensão do Limbo com as pontas dos seus dedos, cara. Olha o nível de poder. Em certo momento dos quadrinhos, o Superman Armadura Cósmica, ele sentiu, cara, que nós, os leitores, estávamos observando ele. Então ele tentou interagir fora dos quadrinhos, até mesmo sentiu quando o leitor virava as páginas desses quadrinhos. A sua luta foi tão intensa contra o vilão lá, Mandrake, né, que só acabou quando o vilão foi jogado dentro do Monitor Primordial, então caiu dentro do multiverso sombrio. Então, bem, é mais um personagem aqui pro nosso vídeo que também tem acesso a essa quebra da quarta parede, consegue perceber isso. Em 10º lugar temos o Homem-Animal, também do universo da DC Comics. O Homem-Animal é um caso bem específico aqui dessa lista. Ele não quebrou, cara, a quarta parede propriamente dito. Ele descobriu estar vivendo em uma história em quadrinho e conheceu e interagiu com um dos seus próprios escritores. No caso, era o Grant Morrison. O Homem-Animal, nas suas histórias, conseguiu até mesmo acessar um Monitor Primordial e sair da história, né, na qual ele estava inserido. Essa conversa dele, esse encontro, ocorreu também na dimensão do Limbo, uma dimensão fora do multiverso, que estão todos os personagens descontinuados da DC Comics, cara. Todos os personagens, né, esquecidos e que deixaram de ter aparições nos quadrinhos da DC. Então todos eles estão nessa dimensão. E o Homem-Animal atravessou todo o lugar ali para conhecer o autor das suas próprias histórias. O Grant Morrison então explica que ele pode obrigar o Homem-Animal a fazer e falar o que ele quiser. Afinal, ele é o autor da história. Também revela não ser o seu criador e nem o criador de todo aquele mundo, fazendo referência aos diversos autores, né, escritores ali que passaram, né, escrevendo várias e várias histórias ao longo dos anos. O Homem-Animal, cara, nesse momento até mesmo tenta ferir o seu escritor, mas ele explica que para fazer isso ele deveria ir no mundo real, o que é impossível para um personagem. No fim, então, o Grant explica, né, todos os acontecimentos na vida do Homem-Animal e explica o motivo, né, narrativo ali de tudo ter acontecido, todas as explicações. Antes dele retirar o Homem-Animal do Limbo, ele revive a sua família que foi morta algumas edições antes, o que é uma coisa bem legal e o Homem-Animal gostou bastante. Então, assim, ele sabe que vive uma história em quadrinho, cara, ele teve esse contato ali com o seu escritor dentro das histórias, porém ele não consegue conversar com a gente, né? Ele pode até sair falando sozinho, mas ele nunca fez isso, nunca quebrou a quarta parede dessa forma, mas ele tem essa consciência que ele vive em uma história. Mas e aí, tem mais algum personagem que eu não mencionei nessa lista? Comenta aqui embaixo, tá saindo vídeo todo dia, te espero aqui amanhã, hein? Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!